Você já parou para pensar onde realmente se encontra a felicidade? A resposta é simples, mas profunda. Ela só pode ser encontrada dentro de nós. A liberdade, que é o maior dos tesouros, é o único objetivo que realmente tem valor em nossas vidas. E essa liberdade, tão desejada por todos, só é conquistada quando aprendemos a deixar de lado as coisas que estão fora do nosso controle. Se você deseja ser invencível, a chave é parar de se preocupar com aquilo que não pode ser mudado ou controlado. A sua felicidade, no final das contas, depende de 3 coisas que estão totalmente ao seu alcance: a sua vontade, as ideias que você forma sobre os acontecimentos que vivencia e o uso que você faz dessas ideias no seu dia a dia. Portanto, é essencial compreender que a verdadeira felicidade não está nas circunstâncias externas, mas sim na forma como você escolhe reagir a elas. Para alcançar essa felicidade autêntica, é necessário praticar com ainda mais dedicação a indiferença em relação às condições externas. Afinal, a sua felicidade só pode ser realmente encontrada dentro de você, nas suas escolhas, na forma como você decide ver e lidar com o mundo ao seu redor. Em vez de desejar ser outra pessoa ou se comparar com os outros, foque em ser a melhor versão de si mesmo, pois isso sim está sob o seu controle. No final das contas, temos apenas 2 escolhas fundamentais. Ou nos dedicamos a desenvolver nossa razão e a nos mantermos fiéis à verdade, ou nos apegamos a coisas superficiais e exteriores que, no fundo, não têm importância real. Essa escolha é exclusivamente sua. Ou você investe suas habilidades e energia em um trabalho interior, em busca de autoconhecimento e crescimento, ou se perde nas aparências, na busca incessante por aprovação externa. É aqui que está a diferença entre ser uma pessoa sábia, que segue um caminho de plenitude, ou simplesmente seguir os caminhos comuns que levam à mediocridade. Compreender a diferença entre o que podemos controlar e o que está além de nosso alcance é essencial para alcançarmos a verdadeira felicidade e liberdade. Nossa paz interior começa quando reconhecemos e aceitamos que algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras simplesmente não estão. É somente ao adotar essa verdade fundamental e aprender a discernir entre o que é possível controlar e o que não é, que podemos alcançar uma verdadeira tranquilidade, tanto interna quanto externamente. Devemos nos concentrar exclusivamente no que realmente está ao nosso alcance e manter nossa atenção voltada para as responsabilidades que são genuinamente nossas. É importante entender que aquilo que diz respeito a outros é de responsabilidade deles, e não nossa. Se nos mantivermos firmes nesse princípio, nos tornamos imunes a pressões externas, e ninguém poderá nos coagir ou oprimir. Ao nos focarmos apenas no que de fato nos compete, não seremos forçados a agir contra nossa vontade, e as atitudes dos outros não nos causarão dano. Dessa forma, evitaremos inimizades e não seremos prejudicados. Diante de qualquer situação, a única coisa que realmente está sob nosso controle é a nossa própria atitude em relação ao ocorrido. Podemos escolher entre aceitar os fatos ou nos ressentir deles. O que realmente nos causa medo e nos desanima não são os eventos externos em si, mas a forma como os interpretamos. Não são as situações que nos perturbam, mas a maneira como as percebemos e interpretamos seu significado. É importante parar de nos deixarmos levar por ideias precipitadas, reações impulsivas e nossas impressões superficiais sobre o que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas e as situações não são como gostaríamos que fossem, nem são exatamente o que aparentam ser. Elas simplesmente são o que são. Não são os eventos em si que nos causam dor ou criam obstáculos em nossas vidas, nem as outras pessoas ao nosso redor. A verdadeira questão reside na forma como escolhemos encarar esses eventos e pessoas. São nossas atitudes, nossas reações diante das situações que acabam criando os problemas que enfrentamos. Na vida, não temos controle sobre as circunstâncias externas que nos cercam, mas sempre temos a escolha de como reagir a elas. Quando enfrentamos dificuldades, desilusões ou contratempos, em vez de buscarmos culpados externos, devemos olhar para dentro de nós e questionar nossas próprias atitudes. É comum que pessoas de mentalidade mesquinha apontem o dedo para os outros, responsabilizando-os por seus sofrimentos. Por outro lado, indivíduos comuns tendem a culpar a si mesmos. No entanto, aqueles que se comprometem a viver com sabedoria
Reconhecem que o ato de culpar, seja aos outros ou a si próprios, é uma armadilha inútil, um desvio de energia que nada constrói. Em essência, ninguém pode realmente ferir você. Se alguém o incomoda, a única coisa que verdadeiramente causa esse incômodo é a sua própria resposta emocional. Portanto, quando parecer que alguém está tentando provocá-lo, lembre-se de que é a sua interpretação do que está acontecendo que gera essa sensação de irritação. Nesses momentos é crucial não deixar que as emoções sejam dominadas por percepções superficiais. Em vez disso, tente evitar reações imediatas, afastando-se da situação para obter uma perspectiva mais ampla e compreensiva. Reencontre o seu equilíbrio e pense de forma clara e racional. Viver uma vida orientada pela sabedoria significa adotar uma postura guiada pela razão. Aprender a pensar com clareza é fundamental, pois não se trata de uma habilidade que surge espontaneamente, mas de uma competência que requer prática e disciplina. Através da clareza mental, conseguimos alinhar nossa vontade com nossos verdadeiros objetivos, permanecer fiéis aos nossos propósitos, entender melhor nossos relacionamentos com os outros e identificar os deveres que decorrem dessas conexões. Esse processo nos capacita a agir com mais discernimento e propósito em todas as áreas da vida. Aproveite ao máximo tudo o que acontece em sua vida. Cada dificuldade que enfrentamos nos proporciona uma oportunidade única de voltarmos nossa atenção para dentro de nós mesmos, acessando recursos internos que muitas vezes estão ocultos ou desconhecidos. As adversidades que enfrentamos têm o poder de nos revelar nossas verdadeiras forças e capacidades. Viver bem é viver com serenidade interior. A serenidade é o sinal mais claro de uma vida elevada e espiritualizada. Quando alcançamos serenidade e progresso moral, isso significa que conseguimos nos libertar do caos interno. Se você consegue deixar de se irritar com cada pequena coisa que acontece, é preferível passar por privações, mas manter a liberdade de espírito, do que viver em abundância, mas ser atormentado por preocupações, medos, desconfianças e desejos incontroláveis. É fundamental que você adote imediatamente um plano de autodomínio. A sua vontade sempre estará sob o seu controle. Nada pode realmente impedi-lo de avançar, pois a sua vontade está sempre em suas mãos. Para o progresso espiritual, é essencial que nos concentremos apenas no que é verdadeiramente importante e deixemos de lado tudo o que é supérfluo, como as ocupações triviais que não merecem nossa atenção. Além disso, pode ser até vantajoso ser visto como ingênuo ou despreparado em relação a questões que não são de sua responsabilidade. Não se preocupe com a opinião dos outros a seu respeito, pois eles estão frequentemente presos às aparências e iludidos por elas. Mantenha-se firme em seu propósito, pois isso fortalecerá sua vontade e trará coerência à sua vida. Lembre-se de que você está em busca de um caminho mais elevado, e por isso não deseje que os outros o vejam como alguém sofisticado ou excepcionalmente sábio. Na verdade, desconfie se começar a ser visto dessa maneira, pois isso pode gerar um sentimento falso de alta importância. A busca pela sabedoria muitas vezes atrai críticas, e aqueles que se empenham em viver de acordo com princípios espirituais mais elevados devem estar preparados para enfrentar a ridicularização e a condenação. Não baseie sua felicidade na admiração dos outros. Quando buscamos a validação externa, acabamos esquecendo que o verdadeiro valor reside dentro de nós mesmos. A opinião alheia não deve ser o norte que guia nossas ações e decisões. O verdadeiro objetivo na vida é o autodomínio, o controle de nossas próprias emoções e ações. É importante lembrar que o mal não existe por si só no mundo ou nas pessoas. Ele surge como consequência da negligência, da falta de atenção e do descuido. Quando nos afastamos do nosso propósito maior, que é o crescimento espiritual, abrimos espaço para que o mal se instale. Mas ao relembrarmos nossa verdadeira meta, voltamos a focar no nosso desenvolvimento pessoal e afastamos o mal. Alcançar o progresso espiritual exige coragem para encarar a morte e as adversidades da vida. Ao invés de fugir dos momentos dolorosos, devemos enfrentá-los de frente, observando-os e refletindo sobre eles com frequência. Quando encaramos a realidade da morte, das doenças, das perdas e das decepções, libertamo-nos das ilusões que nos aprisionam e das falsas esperanças que nos enganam. Assim, também evitamos o surgimento de pensamentos negativos como a inveja. Aprenda a ajustar seus desejos ao que a vida realmente é,
aceitando as coisas como elas são, sejam boas ou ruins. As leis da natureza e da vida são imutáveis, e quanto mais cedo aceitarmos isso, mais em paz estaremos. No final das contas, somos governados por aquilo que desejamos ou rejeitamos. Se o que você busca é a verdadeira liberdade, então não almeje nada que dependa dos outros, e rejeite tudo o que estiver fora do seu controle. Caso contrário, você se verá sempre preso a uma condição de servidão, sem poder sobre sua própria vida. Compreender o verdadeiro significado da liberdade é essencial, assim como entender como ela é alcançada. A liberdade não se resume ao direito ou à capacidade de fazer o que desejamos. Ela nasce da compreensão dos limites do nosso próprio poder e das restrições naturais impostas pela providência divina. Ao aceitar esses limites e as inevitabilidades da vida, e ao trabalhar em harmonia com eles, em vez de lutar contra, conseguimos alcançar a verdadeira liberdade. Se, no entanto, nos deixamos levar por desejos momentâneos por coisas que estão fora do nosso controle, perdemos essa liberdade. Nossos desejos e aversões, embora sejam forças poderosas, não passam de hábitos que podemos modificar. Com o devido treino é possível desenvolver hábitos mais saudáveis e benéficos. Desempenhar bem o papel que nos foi designado é outra chave para a liberdade. Somos como atores em uma grande peça de teatro. A vontade divina nos atribuiu um papel específico, sem nos consultar. Alguns terão papéis em cenas curtas, enquanto outros estarão em cenas mais longas. Podemos ser chamados a viver como pessoas humildes, com alguma limitação física, ou como figuras de destaque, seja na política, seja na vida comum. O tipo de papel que nos é dado não está sob nosso controle, mas a forma como o interpretamos, sim. Cabe a nós desempenhar nossa parte da melhor maneira possível, sem lamentações. Onde quer que você esteja e quaisquer que sejam as circunstâncias que enfrenta, esforce-se para oferecer o melhor desempenho possível. Lembre-se de que a voz divina é uma força inteligente e intrinsecamente boa, guiando nossas vidas de maneira que muitas vezes não conseguimos perceber de imediato. A vida não é simplesmente uma coleção de eventos desconexos e sem propósito. Pelo contrário, é uma teia cuidadosamente entrelaçada de experiências que seguem leis universais, que, se investigadas a fundo, são compreensíveis e fazem sentido. A vontade divina está presente em tudo ao nosso redor, governando o universo com justiça e bondade. Embora às vezes seja difícil enxergar essa justiça na superfície dos acontecimentos diários, podemos ter a certeza de que o universo em que vivemos é o melhor possível, desenhado para o nosso crescimento e aprendizado. Portanto, é importante aprender a aceitar tudo o que acontece com serenidade. As coisas não acontecem sempre como desejamos, mas sim como devem acontecer, de acordo com o fluxo natural do tempo e das circunstâncias. Se você puder internalizar essa compreensão, descobrirá uma força interior que o ajudará a enfrentar qualquer crise que surgir em seu caminho. Aceitar que há uma ordem maior em ação, mesmo quando não a compreendemos plenamente, pode trazer paz e resiliência para navegar pelos desafios da vida.